O Evangelho de hoje nos desperta para a urgência da conversão e também da seriedade de nossas escolhas. Jesus nos ensina que não podemos ser cristãos pela metade e devemos cortar de nossa vida tudo o que nos afasta dele. Nos alerta sobre o perigo do escândalo, da hipocrisia, da falta também de coerência. E esse ensinamento nos ajuda nas dificuldades porque nos convida a viver com autenticidade. Muitas vezes sofremos por estarmos presos a hábitos, relacionamentos, pensamentos que nos afastam de Deus. Mas quando decidimos seguir a Cristo de verdade, aí sim encontramos forças para superar nossas lutas. Se nos tornarmos o sal que preserva e dá sabor à vida, seremos instrumentos da graça divina. Então hoje é o dia de escolher. Queremos viver na luz de Cristo ou continuar presos ao que nos destrói? Que a nossa resposta seja: Senhor, quero viver com coerência. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 9, versículos do 41 ao 50. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar ou uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com o olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e viverei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta palavras de Jesus que à primeira vista até podem ser duras, mas se olharmos atentamente, veremos que carregam verdades profundas, inegociáveis sobre a vida cristã. Por isso Jesus nos ensina sobre a radicalidade no seguimento a Ele, sobre a gravidade do escândalo, a necessidade também de vivermos com integridade, sendo verdadeiramente sal da terra. E para entendermos esse ensinamento de forma mais ampla, precisamos primeiro olhar o contexto em que foi dito, como sempre. Jesus estava a caminho de Jerusalém com seus discípulos. Ele havia anunciado sua paixão, sua morte e sabia que seus ensinamentos precisavam ser claros e diretos. No trecho anterior, os discípulos discutiam sobre quem era o maior no reino dos céus. Recordam evangelhos anteriores?
Agora, em resposta, Jesus colocou uma criança no meio deles e ensinou que quem quer ser grande deve ser pequeno. Agora ele continua sua instrução, mostrando que o verdadeiro discípulo precisa viver com coerência, com responsabilidade. Jesus, queridos, nos diz que quem escandaliza, pequenino que crê nele, merece um castigo severo. O escândalo aqui não é apenas uma atitude moralmente errada, mas qualquer comportamento que desvia os outros da fé. E não pensemos apenas nos grandes escândalos que abalam a sociedade, como corrupção, abusos, algo nesse sentido. O escândalo também está na hipocrisia de quem prega uma coisa e vive outra. Está nos pais que dizem amar a Deus, mas não ensinam os filhos a rezar. Está no cristão que julga os pecados dos outros, mas não olha para si. Está naqueles que vivem uma vida de aparência religiosa, mas sem compromisso verdadeiro com a transformação do coração. Jesus também, queridos, usa uma linguagem simbólica, mas fortíssima, referindo-se a cortar o pecado, tudo aquilo que nos leva a pecar. Se tua mão, se teu pé, se teu olho te leva ao pecado, corta-o. Ele não está falando, queridos, de mutilação física, mas de algo muito mais sério. A necessidade de cortar pela raiz tudo aquilo que nos distancia de Deus. Observem, quantas vezes insistimos em manter em nossas vidas coisas, ambientes, relacionamentos que só nos afastam da santidade. Continuamos alimentando vícios, nos envolvendo em conversas que destroem, permitindo que nosso olhar seja corrompido por conteúdos imorais, deixando também que nossos pés nos levem a lugares que nos afastam de Deus. Por isso, Jesus é claro, a santidade exige escolhas radicais. Ele nos alerta sobre a seriedade do pecado, que não é um mero erro, mas uma doença espiritual que pode nos levar à condenação eterna. Claro, queridos, hoje vivemos uma cultura que relativiza tudo, onde tudo é permitido, onde nada faz mal, onde todo mundo faz, não é mesmo? Ou estou errado? Mas Jesus nos mostra que a vida cristã não se trata de seguir a multidão, mas sim de tomar decisões firmes para viver em graça. E agora, e você? O que precisa cortar da sua vida? Há amizades que te afastam de Deus? Há hábitos que te escravizam? Há pensamentos que te destroem? Talvez seja a hora de uma decisão mais séria, não é mesmo? Pare e pense em tudo isso. Não estou aqui para julgar, mas para ensinar, para ajudar. É diferente. Quero ver o seu bem. Jesus, queridos, finaliza o ensinamento falando sobre fogo e sal. Todos hão de ser salgados pelo fogo. O fogo pode ser um símbolo de purificação e de provação. Todos nós passamos pelo fogo do sofrimento, das dificuldades, das tribulações. Mas o verdadeiro discípulo não se perde nesses momentos, muito pelo contrário, ele é purificado. Agora o sal era um alimento essencial na época de Jesus. Ele conservava os alimentos, dava sabor. E da mesma forma, o cristão precisa ser sal no mundo, dando sabor à vida, preservando também os valores do Evangelho. Mas há um alerta. Se o sal se tornar insosso, como recuperar seu sabor? Ou seja, se perdermos nossa identidade cristã, como poderemos ser luz para os outros? Compreendem a comparação? Nos dias de hoje, muitos cristãos perderam o sabor, não é mesmo?
tornaram-se indiferentes, vivem uma fé morna, sem impacto na vida dos outros, e isso é um perigo. O que mantém o sabor do sal é uma vida de oração, de sacramentos, de coerência. Se você sente que perdeu o fervor, então hoje é o dia de reacender essa chama. Por isso, precisamos nos perguntar: de que maneira podemos manter nossa fé vibrante e forte? Um dos maiores desafios dos dias atuais é a superficialidade. Nos acostumamos a um cristianismo raso, sem profundidade, onde a fé é apenas um comportamento para os nossos interesses e não o centro da nossa existência. Ser cristão não é carregar um título ou até mesmo frequentar uma igreja de vez em quando, não é isso. Ser cristão é moldar cada decisão, cada escolha e cada atitude a partir da palavra de Deus. Quem não vive dessa maneira corre o risco de se tornar um sal insosso, inútil, sem serventia. E muitas vezes olhamos para a fé apenas como um remédio para momentos difíceis, não é mesmo? Buscamos a Deus quando estamos doentes, quando enfrentamos crises ou quando as coisas não saem como planejamos. Mas será que Deus é apenas um socorro emergencial ou Ele é o Senhor da nossa vida? Pare e pense, reflita como você tem tratado o Senhor. Não se esqueça, se quisermos realmente ser sal e luz neste mundo, precisamos entender que o cristianismo é um chamado à transformação constante. E o sal que não tempera mais deve ser jogado fora. Mas Deus nos convida a renovar esse sabor, a reavivar o que talvez tenha se perdido em nós. A oração diária, a leitura da palavra, a vivência dos sacramentos e também a busca pela santidade devem ser constantes em nossa caminhada. Quantas lições hoje, né, queridos? Muitas lições. Por isso, este Evangelho nos faz um forte chamado à coerência e à radicalidade. Não dá para ser cristão pela metade, não dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Por isso precisamos escolher. Se você reconhece que tem áreas na sua vida que precisam de mudança, não adie mais. Jesus nos alerta sobre a seriedade do pecado e sobre o destino eterno das nossas almas. Hoje o mundo nos ensina a viver sem pensar no depois. Mas Cristo nos lembra que a eternidade é real. E então, o que estamos fazendo para garantir nossa salvação? E o Espírito Santo nos ajude a cortar da nossa vida tudo que nos afasta de Deus, a sermos verdadeiramente sal e luz no mundo e a vivermos com coerência. Assim seremos verdadeiros discípulos de Cristo. E agora convido você a refletir. O que na sua vida precisa ser cortado para que você esteja mais próximo de Deus? Se você puder expor publicamente, amém. Se não puder, amém também. Deus sabe aquilo que você precisa, mas é que às vezes um exemplo de vida se torna inspiração para tantas e tantas pessoas que diariamente também leem os comentários. Se você não puder colocar, digite somente ou seu primeiro nome, amém, ou coloque esta frase: Senhor, quero viver com coerência. Por isso, Senhor, hoje estamos aqui. E Tua palavra nos confronta, nos chama à coerência e à santidade. Diante de Ti reconhecemos nossas fraquezas, nossas quedas e tantas vezes em que nos desviamos do Teu caminho. Mas sabemos que Tua misericórdia é infinita e que Teu amor nos chama à conversão sincera. Por isso, Senhor, ensina-nos a viver com responsabilidade nossa fé, tudo para que nunca sejamos motivo de escândalo aos pequeninos,
aos que buscam em Ti a salvação. Purifica nosso coração de toda hipocrisia, tudo para que sejamos testemunhas autênticas do Teu Evangelho, não apenas com palavras, mas com nossa vida. Dá-nos coragem, Senhor, para cortar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Se nossas mãos se ocupam do que não Te agrada, ajuda-nos a santificá-las. Se nossos pés nos levam por caminhos errados, guia-nos pelo caminho reto. Se nossos olhos se perdem em trevas, ilumina-nos com Tua luz. Queremos, Senhor, ser o sal que dá sabor e a luz também que brilha no mundo. Mas muitas vezes nossa fé se torna morna, nosso fervor se esfria e nos tornamos insossos. Por isso sopra sobre nós o fogo do Teu Espírito para que sejamos renovados, fortalecidos na missão de levar a Tua palavra a todos. E que nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor. Dá-nos então a graça de escolher a santidade, de viver com retidão e de buscar sempre o Teu reino. Que em cada escolha, que em cada atitude possamos refletir a Tua presença e ser sinais da Tua misericórdia. Queremos, Senhor, viver com coerência. Por isso, molda-nos segundo Tua vontade e guia-nos sempre pelos Teus caminhos. Amém. Queridos, um breve recado. Hoje, nesta quinta-feira, tem vídeo novo lá no canal Reavivando Histórias. Um vídeo muito especial. Irei aguardar a presença de todos vocês. O link está na descrição deste vídeo. Lembrando que o canal Reavivando Histórias é uma extensão aqui do canal Eviva. Conto com a presença de todos vocês, hein? Neste vídeo de hoje também não se esqueça, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe este evangelho fazendo chegar a mais e mais pessoas que precisam ser ajudadas, ser tocadas. E claro, até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.